Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a lei de Ohm, tá certo? Nós vamos conhecer a lei de Ohm, vamos conceituar resistor ôhmico, saber o significado físico da resistência elétrica, nós vamos também conhecer a unidade da resistência elétrica no sistema internacional e analisar a curva característica de um resistor ôhmico. E para encerrar nossa aula, eu vou resolver alguns exemplos para que a gente possa aplicar essa lei aí em situações problema. Beleza? Então, bora lá, acompanha comigo aí. Então, pessoal, vamos começar definindo o que é o resistor. O resistor é um dispositivo cujas principais funções são dificultar a passagem da corrente elétrica e transformar a energia elétrica em energia térmica por efeito Joule, tá certo? Então, o resistor é uma coisa que tem por finalidade, né, impedir a corrente passar por ele ou transformar essa corrente elétrica que passa por ele, converter essa energia elétrica em energia térmica, tá certo? E essa conversão a gente vai falar muito que é o efeito Joule. Então, por exemplo, um ferro de passar roupa se comporta como um resistor, uma chapinha também, assim como um secador e o chuveiro. São aí coisas que nós temos na nossa casa que nós usamos cotidianamente, tá? Então nós podemos pensar no resistor como uma coisa, ele é um objeto, beleza? Já a resistência é a dificuldade que o resistor apresenta à passagem de corrente elétrica por ele. Tá certo? Então, você tem um chuveiro, por exemplo, né, que é a nossa coisa. Ele é o resistor, tá? Você tem ali dentro do chuveiro um objeto que funciona como resistor e vai passar corrente elétrica por este resistor. A dificuldade que ele fornecer aí para a passagem da corrente elétrica vai caracterizar a resistência deste meu objeto, que é o resistor, tá certo? A unidade de resistência elétrica é chamada ohm e é abreviada pela letra grega ômega, certo? Nós utilizamos essa unidade de medida em homenagem ao cientista que trabalhou com essa parte de circuitos elétricos, tá? Com resistores, definiu resistência, resistor, beleza? Então isso aí é homenagem ao cientista. A resistência de 1 ohm é equivalente a 1 volt por metro, tranquilo? Bem, pessoal, o valor da resistência de um resistor qualquer é escrito no seu exterior ou é feita por um código de cores, tá certo? Onde as duas primeiras cores que aparecem aqui no nosso desenho representam os dois primeiros dígitos no valor da resistência. A terceira cor vai representar a potência de 10, a qual o valor deve ser multiplicado. E para fechar, a quarta cor, se for aí no caso um resistor com 4 faixas, a quarta cor é a tolerância no erro de fabricação. Vamos exemplificar isso aí a partir do código de cores para um resistor de 4 faixas e para um resistor de 5 faixas. Então observa que o primeiro, esse resistor é um resistor de 4 faixas. Ele é verde, azul, amarelo e dourado, né? Ouro. Então a gente vai olhar aqui de acordo com a tabelinha. O verde é 5, o azul é 6, o amarelo, que vai ser aí o meu multiplicador, é 10 kΩ, beleza? E a tolerância, que é o dourado aqui, o ouro, é de 5%. Então, aqui está o valor deste resistor e a sua tolerância, 560 kΩ, mais ou menos 5%. Aqui embaixo nós temos um com 5 faixas, certo? Então, a primeira faixa vai ser o primeiro dígito, beleza?
Então, vai ser o vermelho aqui, ó, que é 2. Depois, nós vamos ter laranja, que é o 3, segundo dígito. Depois, nós temos o terceiro aqui, roxo, que é 7. Tá? Então, ficou 2, 3, 7. O quarto vai indicar a potência, é o preto. Aqui é multiplicado por 1, ou seja, 10 elevado a 0. E a tolerância aqui é, a corzinha que está aqui é o marrom, tá? Mas não dá para perceber muito bem que isso aqui é um marrom, a imagem não está muito boa, mas aqui o marrom é mais ou menos 1%. E aqui está escrito então o valor aí do meu resistor, 237 ohms, mais ou menos 1%. Beleza? Então essa aí é uma forma de você identificar o valor desse resistor a partir deste código de cores. Tranquilo? Bem, vamos entrar então aí na lei de Ohm. Quem é que foi esse cara? George Simon Ohm, ele era físico e matemático alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854 e realizou experiências com fios condutores de diferentes espessuras e comprimentos, tá certo? Então, o que o homem fez foi um trabalho experimental. Bem, dentro das experiências que o homem fez, o que foi que ele verificou com essas experiências? A primeira coisa foi que a resistência elétrica do condutor era proporcional à área da seção transversal do fio e inversamente proporcional ao seu comprimento. Tá? Então, nas experiências que o homem fez, ele chegou a esta conclusão. Outra conclusão é que existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial, a DDP. Então, a partir de suas observações, né, desses experimentos, ele definiu o conceito de resistência elétrica. Tá? Ele definiu aquilo que nós vamos chamar de resistor ôhmico. Tá? Aqui agora nós vamos analisar a primeira lei de Ohm, que está pautada aqui no nosso segundo tópico, quando ele fala que existem resistores nos quais a variação de corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial. É importante ressaltar, pessoal, que para que isso aconteça, a temperatura trabalhada nesse experimento tem que ser constante, tá? Para que essa proporcionalidade seja válida. E isso vai caracterizar aquilo que nós vamos chamar de resistor ôhmico. Bem, esse trabalho definiu o que conhecemos hoje como a lei de Ohm, que diz o seguinte: a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Tá? Então, Ohm escreveu esta relação, beleza? Que nós utilizamos bastante escrita dessa forma, onde o V representa a diferença de potencial, DDP, tá certo? Então, o V representa a minha DDP, o R é o valor da resistência do meu resistor e I é a intensidade da corrente elétrica que está percorrendo aí o meu circuito, beleza? Bem, então nós vamos ter dois tipos de resistores, os que são ôhmicos e os resistores que não são ôhmicos. Então, os resistores que são ôhmicos, eles vão obedecer à lei de Ohm, tá certo? Sensacional. Aquilo como eu falei anteriormente, o resistor ôhmico, ele é definido dessa forma quando eu falo que a temperatura lá no meu resistor é constante, tá certo? O resistor que não é ôhmico, ele obviamente não vai obedecer aí à lei de Ohm, tá certo? Então nós temos aí um gráfico para relacionar a diferença de potencial, que também pode ser representado pela letra U, tá? Em relação à corrente elétrica. Então estou fazendo diferença de potencial em função da corrente elétrica. Para um resistor ôhmico, esse meu gráfico é linear, tá certo? Então tá aí a retinha representando um resistor ôhmico. Para um resistor que não é ôhmico, então nós temos uma função que não é
linear, tá certo? Analisando o gráfico para o resistor ômico, né, se nós tomarmos a inclinação da reta, né, aplicando a definição da tangente, nós podemos dizer que a tangente de θ, né, que é o ângulo de inclinação da minha reta, ela é numericamente igual ao coeficiente angular da reta. Então, neste caso, esse coeficiente angular dessa reta vai representar o valor da resistência do meu resistor, certo? Que é o quociente entre a diferença de potencial e a intensidade da corrente elétrica que passa ao longo do meu circuito. Beleza? Então, é isso aí, a lei de Ohm. Nós vamos utilizar ela bastante. Agora, para finalizar, vamos exemplificar a lei de Ohm dentro de alguns exemplos, beleza? Então, vamos lá nos exemplos. Então, primeiro exemplo. Um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes, quando submetido a um ADDP de 100 volts. Determine a resistência elétrica do resistor. Então, para começar, bem simples, nós vamos escrever aqui a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I, tá? Eu já sei que V é igual a 100 volts e sei que a intensidade da corrente elétrica é igual a 5 amperes. Então, é só substituir os valores, pessoal. Então, aqui eu vou ter 100 igual a R vezes a intensidade da corrente, que é 5. Para achar o valor da minha resistência, eu vou pegar 100 e vou dividir por 5. Fazendo a divisão, você vai obter que o valor da resistência do meu resistor é 20 ohms. E aí a gente mata o A, beleza? Agora, o B. A intensidade da corrente que percorre o resistor quando submetida a um ADDP de 150 volts. Pessoal, como esse resistor é um resistor ôhmico, ele vai ser constante, né? Então ele não vai sofrer variação. Eu vou usar, porque é o mesmo resistor que nós estamos trabalhando, então eu já sei que R é igual a 20 e ele quer agora para um ADDP de 150 volts. Aplicando então aí a primeira lei de Ohm, V igual a R I, eu quero saber a intensidade da corrente, então eu vou pegar a diferença de potencial V e dividir pelo valor da resistência do meu resistor. Então, I vai ser igual a 150 dividido por 20. Fazendo aí a divisão 150 por 20, nós vamos obter um valor de corrente elétrica de 7,5 amperes, beleza? E aí a gente fecha o B. Para finalizar, o C, ele pergunta: ADDP a que deve ser submetido para que a corrente que o percorre tenha intensidade de 2 amperes. Então, agora ele deu a intensidade da corrente elétrica. Eu já sei que a resistência do meu resistor é 20 ohms. Aplicando aí, então, V igual a RI, nós vamos ter que V vai ser 20 vezes 2. V, portanto, aqui vai ser igual a 40 volts. Beleza? Então, assim, nós fechamos aí o primeiro exemplinho. Vamos finalizar, então, nossa aula resolvendo esse segundo exemplo. O gráfico da figura mostra como varia a ADDP U nos terminais de um resistor ôhmico em função da intensidade da corrente que o atravessa. Determine a resistência elétrica do resistor. Então, pessoal, para determinar essa resistência elétrica, como nós vimos agora há pouco, eu posso determinar essa resistência elétrica R como sendo a inclinação, ela é numericamente igual à inclinação da tangente desse meu gráfico, que vai relacionar a diferença de potencial e a corrente elétrica. Então, basta a gente pegar qualquer ponto do gráfico que nós vamos obter o valor da resistência desse meu resistor, beleza? Vamos pegar aqui o ponto de corrente 0,60 e diferença de potencial 9. Então, o valor da resistência desse meu resistor é 15
ohms. Fechamos aí então o A. Vamos fazer o B para finalizar. A intensidade da corrente que atravessa o resistor quando ele é submetido a DDP de 51 volts. Então, pessoal, aplicar a lei de Ohm, V igual a RI, tá certo? Ele está falando que a DDP é 51, a resistência nós calculamos e a intensidade da corrente nós podemos determinar. Então, a intensidade da corrente vai ser 51 dividido por 15. Fazendo aí a continha, nós vamos obter que a intensidade da corrente é de 3,4 ampere. E assim, nós finalizamos o nosso último exemplinho, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.